Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, quantas vezes Ele já te levantou.
Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que acompanham Café com Deus, o Pastor Lucas. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E a Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas, pois a oração é o único meio da gente se aproximar de Deus. O Senhor Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo, será feito. Pois nós cremos, por isso nós entramos em oração e buscamos de Deus uma resposta, pois Deus, Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós invocamos, quando nós buscamos, então Ele vem, e mesmo com toda a sua glória, sua grandeza, Ele vem em favor. A Bíblia diz: perto está o Senhor do aflito e do necessitado, não daquele que passa por problemas. As pessoas às vezes, elas questionam: Senhor, por que, se Deus existe, por que eu passo por tanto problema, por tantas lutas? Não, Deus, Ele está perto de quem busca. Se o aflito, ele está aflito, se sente afligido, se sente fraco, então ele clama, ele invoca, e Deus perto dele está. Não aquela pessoa que só pede socorro a Deus quando as coisas vão mal, mas em todo tempo tem buscado Deus, nos tempos bons e nos tempos difíceis, pois esse é o nosso Deus. E como Ele mesmo prometeu que não nos deixaria e não nos abandonaria, pois a sua presença é o suficiente para consolar e confortar o coração do aflito e do necessitado. A sua presença é o suficiente para que a nossa fé ela venha permanecer, rompendo dia após dia, até conquistarmos a promessa prometida que vem da palavra. Muito bom dia a todos que estão chegando no nosso Café com Deus. E o Pastor Lucas, prepare aí seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vamos realizar a oração da fé em nome de Jesus. Bom dia a todos. Fazer um voto em teu altar, oh meu Pai, vem e me atende nesta hora. Falei do meu desgosto até agora, estou atribulado em meu espírito. De minha alma respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou para mim.
Espírito. Ah, meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele, pra consolo de minha alma, respondeu minha oração. Vai nascer a bênção que Ele preparou para mim, para alegrar o meu viver. Ah, o meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição. Consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim, das minhas entranhas vai nascer a bênção que Ele preparou para mim. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Não importa qual seja o seu problema, não importa há quanto tempo você venha a sofrer. A Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Quando você invoca a Deus, Deus, Ele não é homem para que minta. Deus, Ele nunca vai estar ocupado para que não possa te atender. Pois Isaías 59 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. A mão de Deus está estendida, os ouvidos de Deus, eles estão abertos, pronto para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso pedido. As mãos de Deus estão sempre estendidas. Porém, muitas das vezes nós só lembramos de buscar ou se agarrar nas mãos de Deus quando as coisas se tornam difíceis. Lembramos de buscar Deus quando tudo começa a dar errado. Aí a Bíblia diz: mas agora o que faz separação, que eu não possa te salvar, que eu não possa te ouvir, são as vossas iniquidades. Então existe sim uma separação. Pastor, Deus ouve todo mundo? Nós temos aqui um bordão que nós usamos já há 3 anos. O Senhor se lembrou de mim. E no início, muitos crentes, muitos religiosos colocaram: o Senhor se lembrou de todo mundo. Não é o que diz em Isaías 59. Pois ele diz:
As mãos de Deus não estão encolhidas. Os ouvidos não estão tampados. Porém, as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos erros, os seus vícios, as suas mágoas, os ódios, os rancor que as pessoas carregam. Então isso impede de Deus estar salvando aquela pessoa, tirando daquela situação, ou ouvindo. Deus quer ouvir, mas para que Deus venha me ouvir, primeiro eu tenho que tirar do meio entre eu e Deus, que é a iniquidade, que é a incredulidade. Eu preciso observar se existe algo no meio que impeça Deus de vir até mim. Pois Deus é puro. Deus, Ele jamais Ele virá aonde não é bem aceito, ou apenas por interesse. Nós estamos vivendo os 3 meses da presença de Deus. Os 3 meses da presença de Deus. E a Bíblia está repleta de passagens onde a presença de Deus chegou e foi o suficiente para trazer grandes vitórias, transformações na vida daqueles que receberam a presença de Deus. Porém, eu devo sempre observar e ver se tem alguma coisa que está no meio, impedindo Deus de ter acesso direto ao meu coração. A fé faz isso. A fé, ela é libertadora. Quando a pessoa confia em Deus, quando a pessoa, de fato, ela caminha com Deus, o crer não é como o crer do mundo. O mundo só crê quando vê. O mundo acredita apenas quando as coisas vão bem. E os nossos exemplos de fé começam no livro de Atos. Se você gosta da palavra de Deus, você deveria estudar o livro de Atos, que fala sobre as atitudes dos homens de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que andavam com Deus, mesmo na cadeia, mesmo na situação difícil. Porque em toda aquela tribulação, Paulo e Silas, nada era mais forte do que a presença de Deus na vida deles. Mesmo estando ali encarcerado, foram chicoteados, humilhados, porque haviam libertado uma jovem de espírito malignos, mas nem a chibatada, a chicoteada que eles levaram, ou a cadeia ou a humilhação que eles sofreram, conseguiu tirar deles a presença de Deus, a ponto de, quando estavam orando, a Bíblia fala perto da meia-noite, houve um grande terremoto, os alicerces ali da cadeia se estremeceram e as portas se abriram. As cadeias, elas não resistem à presença de Deus. Pessoas que estão agora aprisionadas numa doença, aprisionadas numa depressão, num medo, numa desesperança. E o que faz ela sair dessa cadeia? É a presença de Deus. A presença de Deus, ela vem e ela rompe as muralhas. Ela destrói todo o alicerce do inferno. Por isso é importante buscar a presença de Deus. Por isso é importante você estar na presença de Deus. Por isso é importante Deus fazer morada na sua vida. A presença de Deus, ela faz com que os teus inimigos, os teus problemas, não se tornem tão grandes. Porque grande sabemos que é a presença desse Deus. Ainda que nós não conseguimos vê-lo com os olhos naturais, mas a presença dele é visível para quem nele confia, para quem nele caminha com ele. Indiferente de qualquer situação, a Bíblia diz que o sol, a lei
é para todos. O sol nasce para o justo e para o perverso. As leis aqui da terra podem alcançar qualquer pessoa, seja ele uma pessoa cheia da presença de Deus ou não. Uma doença pode vir para quem é cheio da presença de Deus ou não. Um problema, uma tragédia pode acontecer para quem for. Agora, o que diferencia é como a pessoa recebe tudo isso. É como ela vê tudo isso. A Bíblia diz, em tudo, dai graças a Deus. Será que o espírito que está na minha vida é perecível? Será que quando as coisas vão mal ele se estraga? Ele enfraquece? Ou será que ele se fortalece? Será que a presença de Deus aumenta mais na nossa vida? Pois falar de Deus é fácil, mas caminhar com Deus, quando as coisas ficam difíceis, é só mesmo para quem é escolhido de Deus. É só para quem de fato caminha com Deus, para quem tem uma intimidade com Deus e sabe que a sua chegada final é com o próprio Deus. Eu estou com a Bíblia no livro de Salmos, eu quero compartilhar com você essa mensagem. Salmo 112, do versículo 8, diz assim, o seu coração bem firmado não teme. Quando o coração do homem está bem firmado, firmado em quê? Firmado na rocha, na palavra de Deus, firmado na fé, pois se é um dos dons que Deus dá, é a fé. A fé, ele é um dom que Deus, ele reparte. De muitos dons que Deus distribui, um dos dons que nós mais iremos necessitar é da fé. Porque eu preciso de fé para poder perdoar o meu inimigo. Eu preciso de fé para poder vencer as adversidades. Eu preciso de fé para me aproximar de Deus. Porque Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a fé causa? A fé causa a presença de Deus na nossa vida. A fé, ela causa a segurança. Enquanto todo mundo desesperado, preocupado, a fé, ela guarda o nosso coração. A fé, ela guarda a nossa salvação. Só tem um meio de ser salvo. E é pela fé. É pela fé no nome de Jesus. Pois a fé me leva às águas. A fé me dá discernimento para mim abandonar o passado e viver uma vida nova com Deus. Então, o salmista, ele diz, o seu coração bem firmado não teme. Um coração bem firmado, um coração edificado na palavra de Deus, ele não teme a nada. Tem uma canção que diz, nada temerei. E, de fato, ainda que o meu eu, ele tente trazer um medo natural, terreno, seja por qualquer situação, talvez pessoas têm medo de um futuro incerto, pessoas têm medo de algo não dar certo, e de fato é o que vai acontecer, porque Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu. O que mais Jó temia aconteceu com ele. Então, a pessoa, quando tem o coração firmado, ela não teme a nada, mas ela já se alegra com as conquistas que virão da parte de Deus. Não porque eu sou capaz, não porque eu sou inteligente, não, mas porque o meu coração está firmado na palavra de Deus. E ninguém pode impedir, só Deus. Só Deus é quem pode impedir, mas se Ele mesmo colocou, Ele não vai impedir. Então, um coração bem firmado não teme a nada.
do que você tem temido? Qual é o teu medo? Qual é o teu temor? Eu falava no aniversário da igreja, a minha maior preocupação não era medo, mas era preocupação, e eu falava com Deus, era da gente adquirir o nosso terreno, construir a igreja, porque o povo tinha medo. O povo tinha medo de não dar certo, porque acredito que muitos já seguiram outras pessoas e não deram certo. Fala, poxa, seguimos. Então qual é o medo da pessoa? Não tem uma segurança. Indiferente. A nossa segurança está sempre em Deus. A nossa segurança sempre vai estar em Deus. Então, quando a pessoa tem um coração bem firmado, ela sabe que Deus jamais vai abandonar ou deixar. Lembra, a lei debaixo do sol, ela vem para quem serve e para quem não serve a Deus. Alguns desertos, algumas lutas que nós passamos, nada mais é para provar que o nosso coração está muito bem firmado. Muito, mas muito bem firmado na palavra de Deus. E Deus sabe que aquele que tem o coração firmado, ele jamais deixa de caminhar com Deus, ou deixa de ter a presença de Deus. Como diz em Salmo, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios conseguem tirar a presença de Deus da nossa vida. Então não tem, se um anjo viesse aqui e aparecesse, olha, Deus disse, tá fora, porque a Bíblia já nos ensina que nada pode nos afastar do amor de Deus. O que é o amor de Deus? Se não a presença, se não é a recompensa que Deus tem para aqueles que nele confiam. Então ele diz, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários. Os seus desejos distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Olha só que maravilha. Então Deus, aí a pessoa vê, mas ele falou dos pobres. Esses pobres não quer dizer aquela pessoa que está lá passando por dificuldades financeiras, mas é aquele que vive na dependência de Deus, vive na esperança de Deus, pois tudo que vem, ele entende que vem da parte de Deus. Até porque o mundo lá fora chama nós que cremos em Deus os pobres coitados. Coitado. Uma palavra que, olha, se direcionando a quem serve a Deus. Quando uma certa mulher seguia Jesus e pedia a ele uma resposta a respeito da sua filha, que vivia enferma, estava para morrer, e Jesus não dava importância. Então os discípulos incomodaram o Senhor e disseram, Senhor, por que não despede logo essa mulher, se o Senhor não quer atender ela? E Jesus disse, não é bom que dê os pão dos filhos aos cachorrinhos. Então Jesus estava dizendo, primeiro eu tenho que alimentar os meus filhos. Nós somos alimentados. Aqueles que sentam na mesa do Senhor. E aquela mulher foi tão humilde, sabendo que ela era uma necessitada. Só que também ainda não era filha de Abraão. E ela diz que até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da sua mesa. Ela disse, não precisa me dar um pão, não precisa me dar o pão, a recompensa, o prêmio que o Senhor dá aos filhos. Deixa apenas cair uma migalha da tua mesa, que vai ser o suficiente para que a minha filha seja curada. Isso chamou a atenção de Jesus. Às vezes a pessoa ela procura uma mesa farta quando aquela mulher declara que só uma migalha, só um farelo que caísse da mesa já era o suficiente para matar a fome. Essa mulher ela tocou no coração do Senhor Jesus pela atitude, pela fé,
pela confiança e o crer no poder que Jesus tinha, coisa que muitos filhos estão sentados na mesa, mas acabam não crendo que Deus possa alimentar, satisfazer, porque o coração não está bem firmado. Tem que existir esse tratamento entre filho e pai com Deus. Então ele diz: distribui e dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Você vai ver pessoas dizendo: poxa, mas como que fulano tem tanta sorte? Como que fulano consegue isso? Como que fulano... Eles chegam a ranger os dentes quando vê você contando vitórias. Sabe por quê? Porque Deus pegou a sua justiça e distribuiu e deu a você também. Deus viu em você um necessitado dele. Não necessitado de milagre, de cura, mas da presença de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem come nunca mais terá fome. Eu sou a água. Quem bebe nunca mais terá sede. Então, a presença de Deus, ela é o suficiente para fazer a justiça de Deus ser derramada sobre a nossa vida. Então vem as conquistas, vem as mudanças, vem a transformação, vem o milagre. E aqueles perversos, aqueles que se dizem até crer em Deus, mas no fundo eles não acreditam. E eles ficam enraivecidos, se enchem de ódio e começam a questionar, a ponto de ranger os dentes e dizer: mas espera aí, como que pode? Como que pode acontecer isso? Eu encontrava uma pessoa ontem, essa pessoa disse: poxa, me falaram que está construindo um prédio aqui na cidade. Pela estrutura que você fez ali. Eu falei: Deus tem abençoado. Deus tem me abençoado. Na verdade, eu não construí nada. Eu falei, tudo aquilo ali são pessoas que, vendo Deus na nossa vida, colocaram. Eu, na verdade, a minha maior parte ali, depois da oração, é a mão de obra que nós colocamos ali. O mais, Deus tem usado pessoas. Você não vê alegria nos olhos da pessoa. Você vê uma certa insatisfação. Então, e Deus está dizendo: olha, Deus ele vai distribuir a justiça dele, e o ímpio, os seus inimigos, eles vendo isso acontecer, vão ficar enraivados. Eles vão ficar cheios de ódios. E queria saber quantos andares nós ia subir. Falei: olha, quantos Deus quiser. Se Deus quiser 2 é 2, se é 3 é 3. Falei: olha, as vasilhas estão todas elas prontas para ser cheias. A Bíblia fala das vasilhas, né? Enquanto nós tivermos vasilha, vai ter azeite. Eu falei: olha, nós temos muitas vasilhas para encher. Muitas vasilhas. E enquanto tiver vasilhas, Deus vai estar derramando o azeite. Eu falei: não adianta eu falar isso ou aquilo, porque as vasilhas estão chegando cada vez mais. E na nossa vida é assim. Quando o nosso coração está bem firmado, nós deixamos as vasilhas prontas para Deus encher do azeite, da presença. Quando nós estamos com o coração bem firmados na palavra de Deus, nós sentamos à mesa e ali não vai haver falta de nada, ali não vai, tudo vai estar ali. Mas um coração bem firmado, diferente de uma pessoa religiosa, não tem nem, eu sempre digo que quem tem o coração bem firmado, quem confia em Deus, não precisa de um evento, seja ele bom ou ruim,
para buscar Deus. Qualquer evento, seja no meio das lutas, das tribulações, ou seja nas conquistas, Deus sempre está conosco. Deus, Ele se alegra comigo e também se entristece comigo. Quando eu venço, quando você vence, você que serve a Deus, você que dá ouvido, você que está bem firmado o seu coração na palavra de Deus, quando você está triste, Deus também está triste. Ou você acha que Deus se alegra de ver você passando por dificuldades? Você acha que Deus se alegra de ver você sofrendo? É óbvio que não. Agora, o mais importante de tudo isso é saber que, poxa, Deus está junto comigo em todo o tempo. Deus está comigo nas minhas alegrias, mas nas minhas angústias. Deus está comigo até nos meus erros e nos meus acertos. Deus está... A presença de Deus é isso. É saber que Deus em todo o tempo está na minha vida. Então ele diz: o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários. Quer dizer, você vai ver o cumprimento de Deus. Deus vai colocar os teus adversários. Qual é o teu adversário? Teus problemas. Talvez o teu adversário seja uma doença, um tratamento que você venha fazer. Talvez o teu adversário tenha sido a dificuldade financeira que todos passam. O país passa por isso. Por exemplo, agora aqui em Santa Catarina, você que me assiste de fora, aqui em Santa Catarina, eu sei que no Paraná também, uma boa parte, o estado está sendo castigado pelas chuvas, e o povo sabe disso. Há anos isso acontece. Sabemos das catástrofes, sabemos das tragédias. A Bíblia diz que a lei debaixo do sol é para quem serve e para quem não serve. Quem é de Deus pode ser afetado e quem não é de Deus também pode. Como quem é de Deus pode ser afetado e quem não é de Deus pode não ser. Mas é uma lei. Essa é a lei debaixo do sol. Agora, não é por um evento ou uma situação que eu vou deixar o meu coração se derreter diante de um problema. Qual é o problema que tem feito o seu coração se derreter de medo? Porque a Bíblia está dizendo: o seu coração bem firmado não teme. Se o teu coração estiver bem firmado, você vai enfrentar os problemas que enfrentarem, mas você não vai temer. Sabe, tem pessoas que elas temem quando conquistam muito. Tem pessoas que elas têm medo quando elas alcançam algo grande. É simples. Vou dar um exemplo. Estava andando com um carrinho, tá lá um carrinho, nada contra, tá? Um Fusquinha, um Ninho, e de repente você é abençoado e Deus te dá um carro grande, um carro importado, e você está acostumado a andar 120, né? Naquele carrinho tal. Aí você entra dentro de um carro desse que Deus te abençoou. Você tem medo de dirigir. Você, medo porque você agora sabe que é um valor, sabe, o tamanho já tem mais motor, tem mais velocidade. A pessoa tem medo. Tem pessoas e elas não perdem esse medo. Continuam sempre com esse medo. Por isso algumas coisas Deus nem vai conceder, porque a pessoa vai ter medo de usufruir, de desfrutar. Olha, no nosso offline aqui, quando nós estamos em offline, eu digo, olha, se você tem medo de ir no banheiro, não coma. E quem confia em Deus é assim. Quem confia em Deus não tem que ter medo de conquistar grandes coisas ou de enfrentar grandes situações. Em todo o tempo, meu coração vai estar bem firmado, pronto para tudo. Como Paulo disse, estou pronto para viver e estou pronto para morrer. Estou pronto para ser levado à presença do rei, como também na presença da justiça, do juiz. Estamos prontos. Quando o coração bem firmado, bem resolvido com Deus. Sabe uma pessoa bem resolvida?
Sabe quando que a vida de Zaqueu mudou? Quando ele resolveu. Uma pessoa bem resolvida, sabe, ninguém consegue mexer na estrutura espiritual dela. Ninguém e nada. Quando eu digo ninguém, eu estou falando ninguém e nada. Porque ela é uma pessoa bem resolvida na vida. E é isso que você tem que ser. Uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida, um coração bem firmado. Então ele diz: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o desejo, o seu desejo. Quer dizer, o seu desejo de ver uma vitória, de ver uma conquista, de ver um milagre. Eu sempre digo, nosso adversário não é as pessoas. Nós não temos, muitos têm a gente como seu adversário. Mas nós não somos adversário, inimigo de pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os espíritos. A Bíblia fala dominadores desse mundo tenebroso. Então veja que a Bíblia declara que o mundo é tenebroso. Tenebroso, o que é tenebroso? Uma coisa, sabe, que procura sempre trazer o mal para as pessoas. Por que o povo sofre tanto? Por que o povo é tão afligido? Porque é um mundo tenebroso, um mundo de maldade, um mundo cheio de interesses, pessoas que se aproximam de pessoas por interesse, pessoas que, elas buscam algo, mas tudo por interesse, e isso até mesmo com Deus é assim. Até mesmo com Deus é assim. Então ele diz: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido no seu adversário os seus desejos. Distribui, dá aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. O que Deus dá permanece para sempre. Deus me deu a presença dele, é para sempre. Deus me deu a salvação, é para sempre. Ele distribuiu, agora eu fiz por onde? Deus o que Deus nos dá, tudo o que Deus nos dá é para sempre. Tudo que Deus me dá é para sempre. Tudo que Deus te der vai ser para sempre. Por isso que o coração tem que estar bem firmado. Para quando você receber aquilo que Deus está distribuindo, não venha se perder. Sabe qual é a maior perda das pessoas? É o medo. O medo faz você perder muitas coisas. O medo faz você perder. Você pode ver que a Bíblia fala dos talentos, que a um Deus deu 1 talento, a outro 2, a outro 5. E aquele que recebeu 5 talentos multiplicou. O que recebera 2 multiplicou, mas aquele que recebeu só 1 ficou com medo e não multiplicou, não fez nada. E quando Deus volta para pedir o talento dele, olha, dá o talento aqui e o que você multiplicou, ele disse: Senhor, eu tive medo sabendo que o Senhor é severo, sabendo que o Senhor é justo, eu tive medo e guardei, mas está aqui o que o Senhor me deu. Deus chama ele, ele chama ele e fala que ele é incompetente, que não conseguiu multiplicar os talentos. Quantas pessoas têm sido incompetentes, que não conseguem multiplicar os talentos? Um talento simples que Deus te deu, da salvação. Deus te deu Jesus na cruz. Deus te deu a vida eterna na cruz do Calvário. E você não conseguiu multiplicar. Na verdade, há aqueles que nem esse talento conseguiu guardar, que é a sua própria salvação, se dirá salvar outras pessoas, levar outras pessoas à salvação. Mas tem aqueles que já, pelo menos eu estou salvo. Eu não faço nada para ninguém, não falo de Jesus para ninguém, mas eu estou salvo. Incompetente. É aqueles que Deus coloca nas mãos dele a semente, mas ele tem medo. Tem medo de dizimar, tem medo de ofertar, tem medo de fazer falta. Aí você chama Deus de incompetente. Quando você tem medo de semear, medo de dizimar, medo de andar no caminho de Deus, então você está dizendo que Deus não é competente para guiar a sua vida.
Agora, aquele que recebera 5 talentos e multiplicou, Deus tirou daquele que tinha um só e deu, falou, ó, tá aqui, ó, já que você foi fiel e negociou bem os meus talentos, toma mais um talento. O que tinha 10 agora passa a ter 11. E aquele que recebeu só um ficou sem nenhum. Quer dizer, até a própria salvação perdeu. Será que você está ouvindo a palavra de Deus? Será que o teu coração está bem firmado a ponto de você conseguir multiplicar os talentos que Deus te deu? Porque olha, todas as vezes que Deus nos traz para uma palavra, Deus nos entrega talentos. Qual o talento? O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Será que você tem conseguido multiplicar ou você está guardando só para você? Pense nisso. Então ele diz, distribuiu, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Quer dizer, Deus vai fazer com que o poder dele se exalte em glória na tua vida. Deus vai fazer com que aquele que estava desvalido venha ser cheio de glória, venha ser honrado. E ele diz, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Sabe o que Deus está falando? O perverso se mata a si mesmo. A pessoa que tem ódio, a pessoa que carrega a mágoa, ela está se matando a ela mesma. Não, olha, fulano tem ódio de você. Poxa, lamento por ela, porque ela vai ser consumida por esse ódio. Porque isso é um demônio que está dentro da pessoa. A pessoa que carrega um ódio é um demônio dentro dela. E esse demônio vai consumindo ela dia após dia. O perverso é esse. A pessoa que não se alegra com a tua vitória é perversa, tem demônios. É inveja. A pessoa que não se alegra, a pessoa que quando fala, ela procura dar uma palavra dizendo que não vai dar certo, mesmo por parábolas, tem um demônio na vida dela. Porque quem tem o coração bem firmado em Deus, já declarou, tudo posso naquele que me fortalece. O que está em mim é muito maior do que aquele que está lá fora. Um coração bem firmado na palavra de Deus é uma pessoa bem resolvida em tudo nessa vida. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença para Te adorar, Te exaltar, pois firme, Senhor, está o meu coração sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, e sei, meu Deus, que o Senhor procura aqueles para distribuir, meu Pai, a Tua justiça. Então vem, meu Pai, e encontra aqueles que têm tido o coração firmado à Tua palavra. Aqueles, meu Pai, que diante dos problemas e das adversidades não temeram e nem duvidaram da Tua provisão, mas antes confiaram, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua presença venha sobre essa casa, que a Tua presença venha sobre essa empresa, sobre esse comércio, sobre o trabalho dessa pessoa. Aonde chega essa oração, que chegue também, meu Pai, a Tua presença, que é muito maior do que qualquer milagre que alguém possa alcançar nessa terra, porque a Tua presença, meu Pai, é a Tua luz. Meu Deus, e a Tua luz remove as trevas, a doença, o câncer, o tumor, o diabetes, a leucemia. Meu Deus, então vem com a Tua presença e enche, meu Pai, essa casa com a Tua glória. Manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre a vida dessa criatura, meu Pai. Tira do coração dela toda aflição. Senhor, traga paz, alegria, um refrigério a essa alma que se encontrava angustiada,
e faz, meu Deus, com que ela venha colocar, meu Pai, a sua fé, a sua confiança totalmente na Tua palavra. Meu Deus, que firme esteja o coração dessa pessoa e não venha temer. Meu Deus, quem pode temer aquele que mata apenas o corpo? Meu Deus, quem confia no Senhor não teme, pois deveria temer aquele que tem poder para pegar a nossa alma e a lançá-la no inferno. A esse sim eu devo temer. A esse sim o meu coração está firmado, pois é o que tem poder não apenas para tocar no corpo, na carne, nas adversidades que estão à volta, mas naquele que tem poder, domínio para dominar a minha alma, tirar a minha alma e colocá-la no reino de Deus. Meu Deus, visita essa pessoa agora, com a Tua presença, com o Teu poder, e traga a paz, a alegria, meu Pai, traga a cura, traga a esperança. Que o Senhor venha, meu Pai, e distribui entre as poucas pessoas que acompanham agora e que vão acompanhar, meu Pai. Distribui a fé, distribui o temor a essas pessoas, meu Pai, para que o coração delas estejam bem firmados. Consagra esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo o mal, pois a Tua presença está sobre essa água, em cada molécula dessa água. Que seja a Tua presença, meu Pai, trazendo a cura, a força, o ânimo ao que se encontra exausto, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja cheio da presença de Deus. Se o teu coração estiver firmado em Deus, na palavra de Deus, você vai ver Deus distribuindo a sua justiça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Lembra? Quando Deus distribui, quando Deus entrega, é para sempre, é permanente. E uma coisa que é permanente é a nossa vida. A nossa vida é permanente, é eterna. Por isso, cuide muito bem do lugar aonde você quer que a sua alma venha estar. Cuide muito bem do seu coração, porque é dali que procede as coisas boas e as coisas ruins. A chave da salvação está no seu coração, no se entregar e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você fizer isso, o medo ou os medos, como diz, não farão mais parte da sua vida, pois firme está o seu coração. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Muito bom dia, que Deus abençoe Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, lá do Paraná, né? Marechal Cândido Rondon, que Deus abençoe nossos obreiros aqui da sede, a Vanessa, o Fábio, que Deus abençoe em nome de Jesus, a Dona Elza, que está lá em Blumenau, né? Que Deus abençoe, seu Agamenon, seu Gilberto, Pai, seu Gilberto, que Deus abençoe o senhor em nome de Jesus, uma bênção de Deus. Dona Fátima, Pai, Dona Fátima, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Já chegou em Campina da Lagoa? Já está em casa? Deus abençoe a senhora, tá bom? Que Deus possa estar trazendo sempre boas notícias
em nome de Jesus. Como a palavra diz, olha, firma o coração em Deus. Deixa o coração firmado, porque Deus, em toda situação, Deus, nós temos que entender que em toda e qualquer situação que nós venhamos enfrentar, Deus, Ele é Deus. Deus, Ele sempre vai ser o nosso Deus. A paz, pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim. Graças a Deus, estou na minha casa e meus irmãos estão fazendo o tratamento, mas melhorando. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui orando e pedindo a Deus, porque é Ele quem distribui, dona Fátima. É Deus quem distribui a cura, a prosperidade, até a fé. Até mesmo a fé é Ele quem distribui. Na medida que nós buscamos, Ele vai nos entregando. Na medida que nós buscamos, Ele vai entregando, distribuindo. Ele vai distribuindo fé, distribuindo bênção, milagre, distribuindo, a ponto dos nossos adversários ficarem tão nervosos, tão bravos, o diabo, a ponto de ranger os dentes. E aqueles que dão brecha para ele, pior, porque são eles que são consumidos pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela inveja. Por isso que nós temos que firmar o nosso coração em nome de Jesus. Tá bom, dona Fátima? Que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Dona Salve, que Deus abençoe, dona Salve, a senhora, seu Jair, pai, seu Jair, que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus possa distribuir aí muita saúde, muita paz nessa casa, muita harmonia e muita fé, que Deus possa distribuir muita fé nessa família em nome de Jesus. Tá bom, seu Jair? Que Deus abençoe o senhor e toda a família. Dona Maria Barbosa, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Dona Sandra, paz, dona Sandra, que Deus abençoe a senhora e toda a família em nome de Jesus. Bom dia, paz, o Senhor se lembrou de mim. Amém. Dona Nilza, paz, dona Nilza, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Meu Deus, a dona Nilza, eu fui na casa dela almoçar, a dona Nilza, um domingo desse, a gente foi almoçar lá, o lugar lá é muito bonito. Ela mora do ladinho do rio Itajaí. Ei, dona Nilza, como é que tá? Como é que tá os fundos aí, o rio? Lembra que eu perguntei pra senhora aquele dia, e o rio não sobe aqui em cima, não? Que eu achei tão pertinho a água ali da casa. Deus abençoe, dona Nilza, que Deus possa proteger, tá bom? Em nome de Jesus. Mas é bem pertinho ali, olha. Seu Leocádio, pai, seu Leocádio, que Deus abençoe, o Senhor se lembrou de mim. Amém. Dona Melita, paz, dona Melita, que Deus abençoe a senhora, todo o povo do Paraná, né? O povo do Paraná sempre acompanhando a gente aqui, que Deus... Eu falava ontem, olha, a hora que a gente resolver algumas coisas aqui, a gente vai... Eu quero sair para visitar essas pessoas distantes, nem que seja só para ir lá e tomar um café e voltar embora. É claro que se tiver algumas pessoas lá para gente fazer uma reunião, uma oração abençoada, a gente vai fazer. Mas eu quero sair daqui, pegar o Paranazão aqui, ó. Eu vou lá na Dona Maria, no seu Norberto, vou lá em Campina da Lagoa, Dona Fátima, vai ajeitar um lugar lá para a gente fazer uma reunião. Tem muitas pessoas amadas em Campina da Lagoa ali, que tenho certeza que vão nos receber muito bem. Vamos lá em Capinzal, no seu Leocádio. Bom, vamos lá para Ibaiti, em nome de Jesus. A gente vai fazer uma viagem para fazer uma visita a essas pessoas que estão tão distantes e elas ajudam tanto essa obra, ajudam tanto esse ministério. Pessoas que, eu sempre falo, pessoas que nunca pisaram aqui e acompanham apenas pelo ouvir. A Dona Fátima veio aqui já. A Dona Fátima esteve com a gente aqui. E mesmo assim continuam, sabe, mantendo. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Eu oro muito pela vida de todas as pessoas. Vocês são muito importantes para Deus. Imagina. Se é importante para mim, imagina para Deus. Seu Ademar, pai, seu Ademar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seu Ademar, dona Aparecida, meus companheiros de monte, rapaz. Ei, seu Ademar, temos que começar a afiar as canelas aí pra gente subir esse monte aí, hein? Tá, vamos, em nome de Jesus, né? São meus companheiros de monte, seu Ademar, dona Aparecida, casal abençoado. Deus abençoe.
Seu Leocádio disse, para Capinzal também, pastor. Com certeza para Capinzal nós vamos sim. Tá bom, seu Leocádio? Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Um coração bem firmado. É um coração que recebe. Deus distribui a sua justiça. Então firma o teu coração em Deus. Deixa Deus distribuir bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olha que maravilha. Eu ia pregar uma outra mensagem, eu estava aqui, e Deus me colocou os olhos naquela passagem. Eu falei, poxa, essa passagem que o povo está precisando, Deus vai distribuir. Deus vai distribuir a sua justiça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um bom dia a todos, lembra? Seja um dizimista, seja um ofertante. Pega o talento que Deus te deu e multiplica ele. Pega esse talento e multiplica esse talento. Não fica escondendo, não esconde. Se Deus colocou nas suas mãos, não esconde não. Para que Ele possa multiplicar também na sua vida. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e até mais, em nome de Jesus.